Olá a todos, essa é a segunda parte da história do mangá da Nagatoro, depois do anime, e caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar o link no canto superior direito da tela, mas antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações porque isso ajuda demais o canal. O vídeo passado terminou com a presidente dizendo para o prota fazer um esboço nu dela, que o deixou boquiaberto, e irritou Nagatoro que o girou na cadeira. Logo uma pequena discussão começa entre as duas, porém a presidente não se importava tendo em vista a quantidade de pinturas semelhantes que existiam, chegando até a receber apoio dos outros membros do clube. Irritada, Nagatoro sugere que ela seja modelo, porém a presidente surpreende a todos perguntando se ela pousaria nua, e sem jeito ela confirma que sim, chegando até a brincar que o prota teria sangramento nasal, para disfarçar seu nervosismo. A presidente, no entanto, se recusa a aceitar, por sentir que a Nagatoro não modelaria pelo bem da arte. Sendo assim, ela desafia Nagatoro para ver quem seria a modelo, mas alerta que ela teria que estar disposta a matar, deixando a modelagem para o dia seguinte. Agora sozinhos, Nagatoro pergunta quem o prota gostaria de desenhar, mas ele estava mais preocupado se ela estaria de boa com isso, o que a deixa visivelmente desconfortável, mas se não fosse ela, seria a presidente. No dia seguinte, as garotas se reúnem na piscina, onde percebem que Nagatoro estava visivelmente incomodada, e concluem que só poderia ser algo relacionado ao senpai, mas após entenderem a situação, as amigas começam a provocar ela, além de compararem a situação com um filme, mas no fim elas dizem que Nagatoro só precisaria posar para ele para resolver o problema, o que deixa ela corada. Chocada com o que acabou de ouvir, Nagatoro logo rejeita a ideia, e reclama que o senpai desenhe coisas assim. É aí que Gamo a desafia para uma corrida, que Nagatoro vence, assim como a revanche. Em seguida ela revela que essas competições são divertidas, assim como as lutas delas, e Nagatoro concorda. Gamo então diz que é a mesma coisa com o senpai, e pergunta o que a amiga quer fazer. Essa pergunta atinge Nagatoro em cheio, ao ponto dela se imaginar pousando para o prota, o que seria muito embaraçoso para os dois, mas mesmo assim era o que faltava para se decidir. Em outro lugar, a presidente já estava pronta para pousar, e revela que só estava ali a pedido da Nagatoro, mas que não iria forçar o prota se ele não quisesse. Isso deixa o senpai pensativo, mas como ele eventualmente teria que desenhar anatomia, e como olhar para a presidente era como olhar para uma estátua grega, ele acaba aceitando. Quando do nada a porta é aberta, e vemos que Nagatoro estava decidida. Ela então troca olhares com a presidente, que entende na hora a determinação dela, e portanto, deixa a modelagem para ela, enquanto o senpai fica sem palavras, e o capítulo termina com ela pedindo com jeitinho para ele ser gentil com ela. Em negação, o prota imagina a possibilidade dela estar de maiô por baixo, mas muda de ideia após não ver as alças. Ele começa a ter dúvidas se conseguia mesmo fazer isso, o que faz a Nagatoro chamar de medroso e nojento, porém ela deixa claro que não faria isso para qualquer um, e ao ver o esforço dela, ele decide seguir em frente com o desenho. Ela então brinca um pouco para aliviar o nervosismo, e em seguida começa a tirar a toalha e a se virar de costas, deixando ambos corados. Pronto para começar, o prota analisa sua modelo, porém ao ver cada detalhe do corpo da Nagatoro, ele começa a tremer, sem acreditar no que estava desenhando, mas assim que percebe o nervosismo da Nagatoro, ele se lembra que era trabalho do artista relaxar a modelo. Sendo assim ele pensa em elogiar ela como veio ao mundo, mas logo descarta a ideia. Ele então se lembra dela antes e agora e decide comentar os músculos que ela ganhou, o que ela não considerou como um elogio, e o chama de nojento, mas ele explica que era um sinal da dedicação dela ao judô, o que deixa o clima mais leve para ambos, e o ajuda a desenhar. No fim do dia, ele finalmente termina o desenho, e Nagatoro provoca perguntando se ele desenhou direitinho o corpo dela, mas assim que ele ia mostrar para ela, ela foge de lá desesperada, apesar de estar feliz. Alguns dias depois, o professor do senpai elogia o progresso dele, e ele diz que foi porque ele começou a se divertir desenhando, e o capítulo termina com o desenho da Nagatoro. No dia seguinte, Nagatoro fica receosa de entrar na sala, e o prota percebe, mas no fim ela entra e os dois almoçam juntos.
É aí que ela provoca um pouco o fetiche por músculos dele, e o lembra da aposta do beijo. Logo em seguida, eles decidem ir para a loja de raspadinha, e se lembram de não terem conseguido comprar da última vez devido à fila, mas Nagatoro ainda queria que os dois provassem juntos. Mas assim como da última vez, já havia uma fila saindo da loja. Desesperada, ela corre para entrar na fila, e os dois ficam esperando debaixo do sol. Porém o senpai abre o guarda-chuva para fazer sombra. No fim, todo esforço compensa, e eles finalmente provam a raspadinha. Assim que saem do lugar, Nagatoro escuta um casal prometendo voltar ali no ano seguinte, o que deixa Nagatoro pensativa. Ao reparar na expressão dela, o prota pergunta se era dor de barriga, porém ela fala sobre as coisas que eles fizeram durante o dia, e que esse seria o último ano que eles poderiam aproveitar juntos. Mas é aí que o senpai a surpreende dizendo que iriam voltar ali no ano que vem, mesmo que ele tivesse que matar a aula na faculdade, o que a deixa feliz, e o dia termina com ela provocando ele novamente. Ao anoitecer, Nagatoro e Orihara estavam lutando judô, terminando com a derrota de Nagatoro. Depois disso, os dois voltam para casa, comentando que Nagatoro aplicou vários golpes, mas só precisou de um para ela ser derrubada, o que significa que ela tinha que melhorar a defesa. Logo em seguida, ela mostra sua técnica especial para o senpai, e revela que iria em um acampamento de treino por 3 dias, onde iria aprender uma nova técnica, ficando visivelmente confiante com sua vitória. No entanto, isso deixa o prota preocupado, porque apesar de torcer por ela, ele queria se declarar antes do beijo, e o tempo estava passando. Algum tempo depois, Sunomiya pergunta a ele sobre sua confissão, mas ele não demonstra tanta confiança. Logo em seguida, ela desenha no quadro todas as datas, entende que ele teria até o dia 26 para se declarar. Ele se mantém firme em querer fazer isso, mas ainda faltava motivação. É aí que Sunomiya o pergunta o porquê do dia 26 estava marcado no calendário dele, e ele responde que era o dia do simulado do cursinho, mas logo ele percebe que era isso que ele precisava para se confessar. Agora ele só precisava escolher a colocação, e por ser muito pessimista, acaba dizendo 5º ou 10º, o que faz ele ser repreendido pela Sunomiya. Ele então se lembra da Nagatoro, e corado ele diz que iria se confessar se chegasse em primeiro lugar, levando a colega às lágrimas. É aí que temos uma cena cômica, onde a presidente aparece depois de ouvir tudo, e tira suas roupas para ajudá-lo. Em seguida ela diz que vai fazer um acampamento de treino de artes por 3 dias, e para o azar do prota, a Nagatoro aparece bem na hora que a presidente diz que iria sugá-lo até ele ficar seco, e para piorar, Sunomiya também começa a tirar a roupa, o que faz Nagatoro entrar na sala furiosa, e perguntar se ele planejava fazer coisas indecentes durante o acampamento. Porém a presidente garante que vai ser um evento sagrado, mas ela deixa para o senpai decidir, e ele confirma que iria, porque queria melhorar, assim como a Nagatoro, deixando ela surpresa com sua maturidade. E para surpresa das primas, o acampamento dos dois clubes seriam nos mesmos dias. No dia seguinte, as garotas do clube comentam que estão sem um supervisor para o acampamento e para o clube, mesmo depois de procurar bastante. E vemos que isso deixou Nagatoro pensativa, sendo assim elas vão até a academia de Gamo, onde vemos que a irmã dela consegue vencer com facilidade, assim como o irmão dela, que derruba seu oponente sem problemas. E o capítulo termina com Nagatoro dizendo que tem algo a pedir para os irmãos. No capítulo seguinte, vemos o grupo pronto para ir para o acampamento, e sendo apresentados aos novos treinadores, que seriam os irmãos da Nagatoro. Taiga vai logo dizendo que faria as garotas vomitarem de tanto treinar, o que já mete medo nelas, assim como Misaki que critica o fato do clube parecer mais fraco, mas no fim era tudo uma brincadeira. E eles garantem que o treino seria calmo e divertido. É aí que Sakura e Yoshi aparecem de surpresa, avisando que estavam ali para ajudar. Logo em seguida, uma Kombi chama a atenção de todos ali, quando elas veem que o clube de artes também estariam ali, e a presidente deixa claro que para ela, judô e artes eram iguais, deixando todas confusas. Nagatoro logo corre na direção do senpai, mas seus irmãos atrapalham a conversa provocando um pouco ela, tentando conhecer mais o senpai, que tenta ficar normal na frente deles,
mas assim que se lembra do desenho que fez da Nagatoro, acaba fazendo uma cara de culpado, que é percebida pelos irmãos. No capítulo seguinte, Nagatoro estava visivelmente incomodada, porque seus irmãos não perdiam a chance de provocar o prota, a ponto dela até gritar com eles, e as primas dizem que eles são lordes demônios. Algum tempo depois, eles finalmente chegam no hotel, e as garotas ficam animadas com as coisas que poderiam fazer, mas quando Nagatoro vai compartilhar com o prota, o encontra atordoado, o que a deixa com mais raiva dos irmãos, que para piorar negam a ida delas ao riacho por causa da falta de tempo. Depois disso, os clubes se separam para dar início às atividades, que seria a corrida de 10 km para o clube de judô e estudo da teoria para o clube de artes. A presidente então explica que 40% da nota da prova de admissão vai ser sobre a teoria, portanto ele não podia deixar de estudar, e para alguém como o prota ficar em primeiro, seria necessário ele tirar uma nota acima dos 90%. Porém tal desafio não foi o bastante para desmotivar o senpai. Em outro lugar, Nagatoro estava treinando com sua irmã, que a imobiliza com facilidade, e diz que faltava sede de sangue nela, a deixando assustada, mas no fim ela decide tentar, chamando Orihara para um duelo, porém ela é derrubada em instantes. Ao anoitecer, o clube de artes faz uma pausa em suas atividades, e o prota aproveita para ver o treino da Nagatoro, que estava dando tudo de si, o que significava que ele devia fazer o mesmo. No capítulo seguinte, Nagatoro é violentamente derrubada por Gamo, e insiste por mais uma rodada, porém seus irmãos encerram os treinos para evitar lesões, sendo assim as garotas decidem ir até o onsen, contudo Nagatoro recusa, dizendo que queria dar uma corrida. As garotas então aproveitam para relaxar no banho, onde falam que seria bom se Nagatoro se soltasse mais, no entanto ela não ouviria por ser teimosa às vezes, portanto Gamo conta a elas seu plano. Mais tarde, naquela noite, elas vão ao encontro de Sunomiya, que já entra em guarda, porém fica com os olhos brilhando quando as garotas explicam que queriam falar de amor. Acontece que Nagatoro ficou obcecada em treinar para cumprir seu objetivo, por isso elas queriam amolecer o coração dela com o senpai. É aí que Gamo diz que ela só precisava manter o senpai na sala de treinamento, e fazer com que ele saia somente quando a Nagatoro estiver passando, para trazer de volta o instinto dela de intimidá-lo, o que vai ser a isca perfeita para ela. Ao ouvir o plano, Sunomiya aceita na hora, e assim que as atividades do clube de arte são encerradas, ela corre para impedir o senpai de sair, e pede para ele olhar o desenho dela como desculpa. O problema é que Nagatoro estava dando uma volta muito longa, portanto seria necessário segurar o senpai por 20 minutos, o que realmente não seria uma tarefa fácil. Por sorte, a primeira etapa do plano funciona, e assim que Nagatoro se aproxima, Sunomiya libera o senpai. Porém quando ele já estava saindo, os irmãos aparecem e seguram ele, como se fossem lordes demônios, nas palavras de Sunomiya. Eles então o convidam para jogar Uno e conversar, e ele acaba aceitando para infelicidade das garotas. Felizmente, assim que ele sai pela porta, ele vê Nagatoro correndo, e fica preocupado com o excesso de treino. Ele então deixa a conversa para depois, e grita para ela. Quando finalmente vê o senpai, ela se justifica dizendo que precisava correr, mas para sua surpresa o prota a chama para tomar banho, e ela aceita com um sorriso simpático, além de puxá-lo para a casa de banho, para a alegria das garotas. Já na casa de banho, cada um vai para um lado, mas assim que encontram a fonte termal, eles têm uma grande surpresa, quando descobrem que era banho misto, deixando eles extremamente corados. É somente depois de mandar eles para lá, que as garotas descobrem o que fizeram, mas agora era tarde para os dois. No capítulo seguinte, eles ficam sem saber o que fazer, mas quando o senpai decide correr, Nagatoro o segura. De volta às garotas, elas imaginam que o senpai não faria nada estranho, porém a Nagatoro provavelmente ficaria louca, e levaria o senpai para o topo de sua masculinidade. É aí que Sakura aponta que esse tipo de conversa pode ser demais para Sunomiya, que garante que está bem, e que o relacionamento do senpai é puro, porque ele e a Nagatoro não são feras, diferentes das outras garotas, e termina pensando que acredita no senpai. De volta ao banho, eles ficam calados por um tempo, até que Nagatoro quebra o silêncio perguntando por que ele estava tímido,
já que ele não era mais virgem, e em pânico ele diz que ainda era, porém ela rebate dizendo que eles já fizeram aquilo. Só que no caso deles era o desenho no artístico. Logo em seguida, ela se aproxima dele dizendo que ela mostrou o corpo para ele naquele dia, e que não se importaria em mostrar novamente, mas ele diz que foi só para a pintura. Ela então pergunta se ele está com pensamentos sujos, e para sua surpresa ele admite, deixando ela sem palavras. De volta às garotas, Sakura pergunta se elas podiam dar uma espiadinha, o que deixa todas as garotas animadas, exceto Sunomiya, porém elas dizem que ela também quer dar uma olhada no casal. De volta ao banho, o prota tenta controlar seu corpo, quando do nada ele percebe algo, que talvez ele pudesse se confessar ali mesmo, porém ele começa a achar que seria nojento. É aí que Nagatoro se aproxima dele com um sorriso malicioso. Ela então diz que ele estava muito confiante, já que está em onsen com uma garota e está agindo como se fosse nada, o que ele nega, por estar em pânico. É aí que do nada, ela o chama de convencido enquanto se esfrega nas costas dele, levando ele à loucura. O mangá então volta para as garotas, onde Gamo dizia que elas não fariam nada insensível, e se o casal decidissem ficar quentes e selvagens, seria escolha deles, quando do nada ela é surpreendida pelos irmãos da Nagatoro que escutaram a fala dela, e com um rosto assustador eles pedem uma explicação, fazendo o coração das garotas gelar. No capítulo seguinte, os irmãos descobrem sobre o banho misto, após colocarem as garotas contra a parede, sendo assim eles decidem ir dar uma olhada, para saber se eles estavam fazendo algo vergonhoso, e se fosse o caso os dois iriam ser punidos. Isso deixa Gamo muito preocupada, e por isso ela chama Taiga para lutar, fazendo ele sorrir maliciosamente. De volta ao prota, Nagatoro estava provocando ele, perguntando se deu uma relaxada de leve dentro da água, e dizendo que isso era nojento. Quando do nada ela se aproxima suavemente atrás dele, e diz que ela podia simplesmente beijá-lo, porém ele se afasta e lembra da aposta de vencer a Orihara. Contudo ela rebate dizendo para ele responder se queria o beijo, sim ou não, e sem jeito ele responde sim. Em outro lugar, Gamo estava sendo derrubada por Taiga, que pergunta se era o bastante, mas ela insiste por mais uma, e novamente é levada ao chão, porém na terceira vez, ela diz que o senpai e a Nagatoro estão apaixonados, e aplica um golpe nele, dizendo para não se meter com os dois, levando Taiga ao chão com muita habilidade. Taiga então pensa no que Gamo falou, e em seguida diz que iria treinar mais um pouco, e só depois iria para o onsen, deixando Gamo feliz, ao perceber o que ele queria dizer. De volta ao casal, o prota para o beijo no último instante, e pergunta se ela estava desistindo de derrotar a Orihara, o que deixa ela visivelmente irritada, mas mesmo assim ele exige uma resposta dela, que grita que não, mas que apesar de estar melhor do que antes, ela ainda sente que Orihara estava em outro nível, e que as técnicas novas não seriam o bastante para derrotá-la. O prota então conclui que era por isso que ela estava exagerando com o treino, o que ela confirma, e pergunta se ele poderia animá-la, porque estava magoada e sozinha, porém ele diz que não tinha nenhuma intenção de fazer isso, deixando ela sem palavras, e o capítulo termina. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.